Oi, pessoal, boa tarde. Eu não sei se está todo mundo já me ouvindo. Ah, se a gente já está aqui com algumas pessoas, já estamos com umas 20 pessoas aqui. Bom, obrigada pela participação de todo mundo. Eu sou a Daniela Iwassa, sou responsável pela área trabalhista aqui do Stock Forbes. Eu estou com a Flávia, que vai se apresentar daqui a pouquinho, para a gente fazer um bate-papo. A ideia aqui é passar brevemente pelas principais disposições da MP, da MP 936, né, que trouxe essa última com as possibilidades de suspensão e redução de jornada e trabalho, de jornada e salário. E a gente pretende fazer um bate-papo, a gente abre para perguntas e respostas também, para a gente, enfim, a ideia é ser um bate-papo dinâmico. A Flávia, Flá, você quer se apresentar? Não sei se está todo mundo vendo. Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Flávia do time trabalhista. E a nossa intenção mesmo é passar pelos principais pontos, o que tem sido mais debatido. A gente vai abordar também algumas questões da 927, de home office, a questão do FGTS, que também tem causado bastante dúvida aí no pessoal de recursos humanos, nos próprios jurídicos das empresas. E a nossa intenção é fazer um bate-papo bem dinâmico aqui, vocês se sintam à vontade para mandar as perguntas que vocês acharem necessárias e cabíveis aqui, que a gente vai tentar ajudar. Exato. Só para começar, para introduzir, a MP ela foi publicada dia 1º de abril, então ela foi publicada no dia 1º de abril agora, né, recente, depois de uma longa espera, né, longa, obviamente, foram algumas semanas, mas assim, longa por conta da ansiedade, todo mundo estava bastante ansioso pela edição dessa MP. E aí, quando ela veio depois da 927, né, que a Flávia mencionou, veio para trazer a alternativa aí, principalmente para esses setores que estão sofrendo muito com a pandemia, né, do coronavírus. Então, principalmente pensando aqui nas principais nas principais atividades, né, não as essenciais, obviamente, que estão aí operando bastante, supermercados, áreas médicas, de saúde, mas o comércio, o turismo, enfim, todas essas atividades que estão sofrendo bastante aí, obviamente, as cadeias correspondentes. Dentre as principais alternativas, né, quais são os dois principais pontos que a medida provisória trouxe? É a suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade de redução de jornada e salário. Para quê? Para poder dar um fôlego para as empresas conseguirem sobreviver, passar por esse período e, a partir daí, seguir em frente sem demitir empregados, visando aí preservar o emprego também das pessoas. E aí, dentre essas medidas, eu vou falar um pouco sobre a suspensão do contrato e depois eu passo para falar um pouco, para a Flávia falar um pouquinho da redução. A suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser feita por até 60 dias, em 2 períodos de 30 dias cada um. Aí você tem uma regra específica em que você suspende o contrato de trabalho para as empresas que tiveram uma receita no ano de 2019 inferior a R$ 4.800.000, a suspende-se e não paga-se nada, e aí o empregado vai ter direito a um benefício emergencial, que essa MP também implementa e que é o governo que vai pagar, né, para o empregado poder sobreviver durante esses 2 meses, e em contrapartida a empresa também fica isenta aí de pagamentos. Agora, se a empresa teve uma receita no ano de 2019 superior a R$ 4.800.000, então ela passa a ter uma obrigação de pagar uma ajuda compensatória no valor de 30% do salário dos empregados. E aí, em contrapartida, o benefício que o empregado vai receber do governo vai ser equivalente a 70% do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, esse é o modelo da suspensão do contrato de trabalho. Qual é outra consequência que vem com a suspensão do contrato de trabalho? A garantia de emprego. Então, obviamente, como esse é o grande viés, além do fôlego para as empresas, também a garantia de emprego para os empregados. Então, durante a vigência da suspensão do contrato, então vamos supor pelos 60 dias, garante-se o emprego e após esse período também garante-se o emprego por mais 60 dias, né? Então, fica-se com todo esse período aí de garantia de emprego. Então, seria 60 mais 60, 120 dias aí de garantia de emprego.
Em contrapartida, o empregado recebe 30, se for para empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000, 30% do salário mais o benefício do governo. E aí isso faz com que o empregado consiga ter uma renda ali mais razoável para poder superar esse período. Flá, você quer falar um pouquinho sobre a redução? Claro. A redução também foi mais uma das medidas, né, trazidas aí pela MP. E a redução, ela permite que você reduza, obviamente, a jornada de trabalho com uma redução do salário também, tá? Ela pode ser de 25%, 50% e 70%, seguindo a proporcionalidade. Se você reduz 25% da jornada de trabalho, o salário é reduzido em 25% também, 50%, 50% e 70%, 70%. Deve-se observar nessa redução o salário hora. Você tem que garantir que o empregado, mesmo com a redução, ele continue ganhando o salário hora igual ao qual ele tinha direito, ele recebia com 100% da jornada e 100% do salário, tá? Isso é bem importante também. E tem muitas empresas aí que estão tendo algumas dúvidas aí com relação à redução, né? E importante lembrar que se você reduz 25%, você vai pagar 25% aí, vai ter essa redução de 25%, o empregado recebe 75% do salário, tá? Ele vai ter também um benefício do governo, que é essa questão do seguro-desemprego também, com a mesma redução salarial que foi aplicada. Então, se houve uma redução de 25%, ele vai receber também o proporcional de seguro-desemprego também com 25% de redução, tá? Então, é uma questão aí, também aí para as empresas considerarem, né? Ou suspende ou reduz a jornada com redução de salário. E aí vai de acordo com o que existe, na verdade, de necessidade de demanda da empresa, né? Então, a gente tem empresas que estão afetadas, assim, drasticamente, em razão da suspensão das atividades, né? Fechamento de shopping, de lojas, do comércio, enfim. Então, essas empresas que sofrem ali diretamente com um impacto. Então, essas empresas, por exemplo, podem optar pela suspensão. Mas isso não significa, você pode, inclusive, adotar modelos combinados. Então, uma parte da sua atividade que sofre diretamente, vamos pensar numa indústria que atende, né, e aí dando um exemplo mais prático, é uma indústria que atende tanto atividades essenciais como também atividades que foram afetadas aí pelo isolamento social, pelo lockdown aí que a gente está, né, não chega a ser um lockdown, mas pela restrição que a gente está vivendo, pelo isolamento que a gente está vivendo. Nessa situação, você tem uma empresa que a linha de produção dela, que atende às atividades essenciais, provavelmente está sofrendo uma demanda maior até do que o normal. Em contrapartida, a linha de produção que atende essas atividades que fecharam, que estão, né, que estão com restrição ali de abertura, não pode abrir, shoppings fechados, comércio fechado. Então, nessa situação, você tem essas duas atividades com demandas completamente diferentes. Então, você pode sim estabelecer ou percentuais de redução diferentes, adaptando aí, né, a expectativa de produção que você tem para os próximos meses, ou pensando também na paralisação de uma atividade e na outra atividade ainda em andamento. Então, dá para fazer essa combinação, né, da MP, utilizando uma parte e para uma parte da produção e para outra parte da produção outra aplicação. Então, a gente consegue construir dessa forma. Agora, a grande polêmica, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é a polêmica em relação à possibilidade de fazer acordo individual para a redução do salário, principalmente, né? Por que essa polêmica? Porque a nossa Constituição Federal, ela traz uma previsão, né, de que garantindo aí a irredutibilidade salarial, exceto mediante acordo ou convenção coletiva. Então, existe uma prerrogativa de que qualquer acordo ou convenção coletiva, de qualquer redução salarial, precisa ter um acordo coletivo para ter validade. Qual que é o ponto? A grande discussão aqui é que a gente está vivendo uma situação completamente atípica. A gente está vivendo uma situação de força maior, né, em que essa situação do coronavírus e a disseminação dessa doença, ela está sendo tratada e é entendida como uma situação de força maior. E, portanto, demanda atitudes e demanda medidas excepcionais. E aí, excepcionalmente, um acordo individual poderia ser válido, poderia ter aí uma validade. Mas aí eu vou passar para a Flávia falar um pouco, tem já uma ação direta de inconstitucionalidade questionando justamente esse ponto. Justamente.
Acho que é a famosa ação do Lewandowski, todos vocês devem estar por dentro dessa ação, né? Que ontem ele até veio tentar contornar aí a primeira decisão dele que veio à mídia, né? Tentando abafar um pouco o caso, falando que não são válidos os acordos individuais, na inércia, né, de uma comunicação, de uma resposta do sindicato, enfim. Ficou muito no ar e tem interpretação para os dois lados, se é necessário o aval do sindicato, o ok do sindicato, para que a empresa possa validar, né, esses acordos individuais. E se o sindicato não se pronunciar, como que fica? Posso aplicar, não posso aplicar? Então, está muito no ar ainda como que vai ficar tudo isso, né? É a nossa famosa situação no Brasil, né, de insegurança jurídica, né? Então a gente tem uma medida provisória que traz e propõe soluções e soluções imediatas, porque na situação que a gente está vivendo hoje, essa necessidade imediata de implementar um acordo e aí você passar por um processo de negociação coletiva é obviamente muito mais demorado, muito mais difícil da gente conseguir aplicar, né? As formalidades todas. Exato, exato. Então, todas essas formalidades, isso acaba travando aí a implementação da redução do salário ou da suspensão do contrato. E aí, nesse sentido, qual que é a nossa dificuldade? Qual que é a dificuldade de todos, né, na verdade? A gente tem uma medida provisória que tentou trazer soluções, mas ela traz esse entrave, né, com essa decisão, com essa ação direta de inconstitucionalidade do partido da Rede Sustentabilidade, né, o partido que entrou com a ação, e com essa decisão que o Lewandowski deu, que foi uma decisão em cima do muro, né, dizendo que, olha, o acordo individual pode ser feito, mas ele precisa ser comunicado ao sindicato, o sindicato precisa validar isso de um prazo de 10 dias. E no silêncio, e aí no silêncio, sim, aquilo seria validado. E se não houver, e aí vem os grandes questionamentos, né? E se não houver silêncio? E se o sindicato se manifestar contrariamente? Como é que fica? Invalidado o acordo, ou invalidado o acordo individual, e aí a gente tem que partir para uma negociação coletiva, né? Como que fica? Então, assim, ele acabou gerando mais insegurança e mais dúvida em relação ao processo do que trouxe ali uma segurança, um caminho seguro para as empresas. Então, no final, tem se falado até de um desestímulo, né, das empresas, no sentido de que ao você implementar isso, você tem muita empresa que, na dúvida, está preferindo demitir. Então, assim, tem que tomar um cuidado, principalmente as menores, né, as empresas pequenas, que não conseguem esperar, que não têm fôlego para aguentar ali 2, 3 semanas até que se termine uma negociação coletiva. Então, isso é bastante, assim, temerário, bastante preocupante. A gente ainda tem, obviamente, tudo isso foi em caráter liminar, ainda vai passar pelo plenário, né, então a gente ainda aguarda aí uma decisão definitiva com relação a essa ação e eventualmente outras que possam surgir, né, questionando também esse mesmo ponto. E aguardar esses 10 dias, né, para a manifestação do sindicato, a empresa fica na dúvida se pode aplicar, enfim, o que ela acordou com os empregados, se não pode, né? E o sindicato, obviamente, né? A partir de quando? Porque os sindicatos vão ter um volume aí gigantesco de acordos sendo enviados. Nós temos lidado com alguns sindicatos que, inclusive, estão validando esses acordos individuais, inclusive para aquela população que recebe entre R$ 3.135 e R$ 12.200 e que querem reduzir mais que 25%, ou seja, precisaria de um acordo coletivo. Eles estão permitindo acordos individuais, inclusive para esses casos, para esse bolo, né, dessa população. E eles estão tentando simplificar. Tem sindicato, por exemplo, que ele pede que você envie apenas uma planilha e ele dá as informações, né? Ele precisa do CPF, RG, nome do empregado, qual o acordo que você fez com ele e que você envie, porque inviabiliza também o controle do próprio sindicato, né? Tem outros sindicatos que optam pelo recebimento do acordo que você fez, mas estão validando esses acordos individuais, né? Mas, assim, ainda são alguns sindicatos, né? Os próprios sindicatos ficam, né, confusos com relação a essa decisão também. Exato.
Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui, eu vou ler para todo mundo. A aplicação da jornada de trabalho em 25%, como seria a redução na prática? Opa, peraí que saiu. A aplicação da jornada de trabalho em 25%, como seria a redução na prática? A empresa poderá decidir se a redução dar-se-á durante os dias da semana ou poderá aplicar em um dia específico, por exemplo, nas sextas-feiras? Boa pergunta, né? Como a gente aplica a redução na prática aí da jornada de trabalho? E aí existe, eu acho que o importante é dentro do período, né? Então, quando a gente vai falar, vamos supor, se eu vou fazer uma redução da jornada de trabalho e do salário por 90 dias, eu preciso demonstrar que dentro desses 90 dias houve uma redução em 25%, né? Ou em 50%, ou em 70%, enfim, de acordo com o que for acordado, né, com o empregado ou com o sindicato. Então, pode sim, né, na nossa visão, eu acho que pode, obviamente, e especificamente isso deve estar claro para o empregado, deve estar claro se for um acordo coletivo, tem que estar claro no acordo coletivo também, e aí você consegue especificar e determinar, olha, eu vou reduzir em 25%, então você vai ou reduzir, sei lá, um número X de horas por dia, ou até às vezes, e aí tem sindicato, a Flávia até pode complementar, que tem falado e prefere até que se faça da forma como foi mencionado aqui. Ao invés de reduzir em horas num dia, reduz-se em dias na semana, né? Então, de forma proporcional, então você consegue demonstrar, então o empregado vai trabalhar um dia a menos por semana, ou ele vai trabalhar uma semana sim, uma semana não, né? Então, isso de acordo, obviamente, com o total de horas e as reduções que se pretende implementar. E aí, Flá, se você quiser dizer a experiência que a gente tem tido aí com os sindicatos. Sim. Nesse sentido. Alguns sindicatos já têm que têm se posicionado quanto à validade dos acordos individuais, com aditivos às convenções coletivas, considerando a pandemia, eles têm destacado que justamente existe a possibilidade de você fazer um jogo aí nessa redução de jornada de trabalho, não diminuindo a jornada em si em dias consecutivos, mas permitindo que o empregado trabalhe 3 dias numa semana, ou permitindo que o empregado folgue uma semana inteira e trabalhe uma semana inteira, porque com isso, inclusive, você reduz o tempo de exposição do empregado, né? A possibilidade aí de contágio, Como existe uma necessidade, né, de isolamento e uma diminuição de aglomerações, então, se na sua atividade é possível reduzir, né, a quantidade de pessoas, né, porque tem produção que não tem como, né, você vai ter que seguir com a produção com todo mundo, senão ela não funciona. Mas se existe a possibilidade de você reduzir e alternar a jornada dessas pessoas, então, uns trabalham de, sei lá, numa semana sim, uma semana não, ou trabalham de segunda a quinta, e aí a sexta fica livre, né? Como Você pode se fosse estabelecer turno, né? Um turno de revezamento. Exato. Demonstrando aí uma escala. Qual que é o grande, assim, o ponto importante que precisa ter em mente? É na hora de fazer essa proporcionalização, né, de redução de salário e jornada, é lembrar, como a Flávia mencionou, que você tem sempre que pensar na hora do empregado que tem que ser mantida, então o salário hora do empregado tem que ser mantido, então você não pode, tem que tomar um cuidado dele não trabalhar mais e ter uma redução salarial menor, desculpa, o inverso, ele vai trabalhar de uma forma com mais intensidade e com uma redução maior do que ele deveria. Isso tem que ser proporcional. Então, a quantidade de horas trabalhadas tem que estar efetivamente proporcional ao salário que ele vai receber, né? Então, porque o valor da hora dele de trabalho tem que ser mantido. Ele não pode ter uma redução na hora de trabalho. Tá? Gente, eu não sei se todo mundo sabe, né? A gente tem aqui no canto à direita um local onde você tem um PIR, que são perguntas e respostas. Então, quem quiser inserir perguntas, pode colocar. Ó. O Edson Avelar já também colocou uma pergunta aqui, eu vou ler. Boa tarde, Edson. Apesar do óbvio impacto trazido pelas medidas de isolamento social, algumas empresas, em razão da natureza de sua atividade, e-commerce, por exemplo, não foram afetadas. Fato. E talvez até tenham se beneficiado, concordo. A dúvida é, a empresa necessitará demonstrar o efetivo dano trazido pela quarentena, ou mesmo estas poderão se valer das disposições da MP? Eu acho que poderia, o único cuidado que você tem que ter, né, se a gente pensa aqui na redução de salário, né, e na redução de jornada, se você tem empregados, e esse é o cuidado que é o que a gente estava falando agora, se você tem empregados que estão trabalhando
as 8 horas diárias inteiras, ou eventualmente até fazendo hora extra, porque aumentou o volume de trabalho, aí isso vai ser um pouco incompatível aplicar uma redução salarial, né? Porque a redução salarial implica em redução de jornada. Então, isso acaba gerando aí bastante discussão e bastante questionamento com relação a isso. Então, é um cuidado que a gente tem alertado, inclusive os clientes que optam por adotar isso, evita nesse período de redução de jornada e redução de salário, a hora extra fica incompatível. Né? Então, ela realmente, elaboração de hora extra acaba se tornando aí inconsistente. Tem mais uma pergunta, a Flávia quer ler aqui? A redução da jornada impactará o valor do 13º a ser pago em novembro e dezembro? Acho que foi essa que a gente não tinha visto. Você consegue visualizar aí? Não, essa eu não vi. Ó, tô vendo uma outra aqui que fala assim, para o funcionário... Opa, que tá entrando um monte ao mesmo tempo agora. Peraí, que deu Então tem essa primeiro, Dani, que a gente não tinha visto, que é a redução Ah, da tá jornada bom. impactará o valor do 13º. Pode falar. Achei aqui. Na verdade, você vai diminuir o salário em alguns meses, então, com certeza impactará. Aí vem de novo, né? Vem uma discussão. Quando a gente para pensar que a redução da jornada ela vai impactar o salário, né? Então, o salário vai ser reduzido também. Só que quando a gente pensa no pagamento do 13º, na regra de pagamento do 13º, ele fala que vai ser pago com base no salário vigente na época. Se o salário vigente na época estiver reduzido, ele vai ter um impacto ali com relação ao 13º. Ele pode ter um impacto com relação ao 13º. Agora, se o salário já tiver sido restabelecido, aí também pode-se argumentar que o pagamento deveria ser com o salário integral. Né? Então, tem os dois lados aí, né? Tem os dois lados. O que vai impactar... argumentos para Exatamente. defender os dois. Agora, o que vai impactar certamente é para quem tem salário variável, né? Para quem recebe comissão, por exemplo. Aí isso é inevitável, isso acaba impactando de qualquer forma. Que tem empresas, né, cujos empregados aí são comissionados, ou puros, ou acabam recebendo uma parcela fixa e outra variável, que já reduziram percentual de comissão, ou até as metas para facilitar um pouquinho o atingimento, né, das metas, buscando aí uma redução salarial menor possível. Esses com certeza vão ter o impacto lá na frente, né, no 13º, já que você vai considerar aí a média do que recebeu de comissão. Então, vai ter um impacto. Aí aqui mais uma pergunta, para o funcionário, estou tentando seguir a ordem aqui, tá, pessoal? Se eu pular ou falar, me fala também, ou vocês me avisem aqui, tá? Para o funcionário que ganha acima de 4.000, se reduzir a jornada, no final o funcionário ganha menos, correto? Correto. Então, assim, quanto maior o salário, o benefício que o governo vai pagar, ele é limitado, né? Ele é limitado ao teto da 1.800, exato, que é o seguro-desemprego. Então, quanto maior o salário, maior vai ser a perda do empregado, né, em termos de ganhos financeiros. Então, existe ali quem ganha menos, quem tem um salário mais baixo, até lá 3 salários mínimos, mais ou menos, que é 3.000 e pouco, esse grupo acaba recebendo quase que o salário integral ou com uma perda mínima de 5%, 10% no máximo. Agora, quanto maior o salário, ou seja, quanto mais alto ele vai ficando, passando dos 4, 5, 7, 8, aí a perda acaba sendo maior mesmo, a depender, obviamente, do percentual de redução. Oi, Sérgio, tudo bem? Estou vendo a sua pergunta aqui também. Como fica a situação dos contratos intermitentes? Excelente pergunta, excelente pergunta. O contrato intermitente, ele já tem, e a IMP já traz aí uma previsão de que o empregado vai ter direito a receber um benefício do governo de R$600. Então, ele já entraria direto para essa questão. Se o intermitente... Do Corona Voucher. Que não é bem do Corona Voucher, porque é outra medida provisória, né? Mas entra aí nesse mesmo esquema ali desse ganho, desse benefício emergencial. Então, quem é empregado com contrato de trabalho intermitente vai ter direito a receber esses R$600, tá? Para a próxima. Menos horas exclui obrigatoriedade do VR, certo?
Depende, né? Primeiro de tudo, você tem que olhar se a convenção coletiva ela faz previsão com relação a isso. Se ela fizer, então precisa tomar um cuidado e, eventualmente, se for o caso, negociar com o sindicato com relação a isso. Agora, se você vai reduzir, vamos supor, a pessoa vai trabalhar só 3 vezes por semana e você vai reduzir 2 dias na semana, eu entendo que sim, que é válido, tanto vale transporte quanto vale refeição, você reduzir proporcionalmente aí, já que ele visa justamente a refeição do empregado naqueles dias. Tem sindicato quanto a essa questão de VR, um desses aditivos que eu analisei, o sindicato se posicionou na substituição de VR por vale alimentação nesse período de pandemia, tá? Para permitir justamente que o empregado com vale alimentação possa comprar os itens da cesta básica, tá? Então, além de prestar atenção na própria convenção coletiva, né, sendo que essa redução que a Dani falou, ela é totalmente razoável, tem que sempre ver se nesse período de pandemia o sindicato publicou alguma regra específica, algum termo aditivo que possa ter alguma disposição sobre essa substituição ou sobre a própria manutenção de VR, que às vezes você consegue usar em alguma conveniência, em algum outro estabelecimento, né, para comprar itens da cesta básica mesmo. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Algumas empresas têm optado por fazer essa substituição do VR por um vale alimentação, justamente para compensar ali, né, o empregado, ele perde o almoço no trabalho, vamos supor, mas ele, por outro lado, consegue uma alimentação para a sua residência. A outra pergunta que eu tenho aqui, é possível reduzir a jornada por um período menor do que 30 dias? Sim, a lei, né, a medida provisória, ela não traz essa restrição, né, ela não tem nenhum tipo de vedação com relação a isso, então a gente entende que sim, que se poderia. Só tem que tomar um cuidado na hora de operacionalizar isso, né? Então a gente não sabe lá no portal onde você vai informar a questão O empregador do web, né? benefício, exatamente, no empregador web, onde é o portal que você vai informar, né, todos os acordos que estão sendo feitos, se isso é factível, né? Isso, sinceramente, a gente já tentou fazer alguns testes e ainda não foi possível identificar se a gente consegue informar isso por períodos inferiores a 30 dias. Eu imagino que sim, porque você pede, ele informa por qual é o período. Então, em tese, sim. A dificuldade é saber se você quiser prorrogar isso por mais tempo, né? Como faria, né? E se você teria que informar novamente um novo acordo, então isso ainda é um ponto aí de interrogação, mas na questão operacional, do ponto de vista jurídico, você pode sim, não tem nenhuma vedação. Acho que isso também ajuda aqui na próxima pergunta do José Augusto, optando pela MP 936, suspensão por 60 dias, como essa informação será transmitida para o governo? Os clientes têm tido muitas dúvidas com relação a essa transmissão, o sistema está bem lento do empregador web, o layout não é simples, tá? A forma de transmissão dos dados tampouco, mas na verdade é o acesso desse sistema empregador web, tá? Que você transmite essas informações para o Ministério da Economia, né? Muito questionava-se quando saiu a MP lá em 1º de abril, como que eu vou fazer para avisar o Paulo Guedes que eu estou suspendendo, que eu estou reduzindo jornada e salário, tá? E veio esse sistema empregador web, inclusive o empregado consegue acompanhar o status do benefício dele, caso ele vá ganhar esse benefício emergencial, o próprio empregado, acessando o site, tá? Do governo, é uma pesquisa de Google, dá para fazer isso, ou via aplicativo em smartphones, os próprios empregados conseguem acompanhar o status do benefício, né? Porque os empregados ficam questionando mesmo os DPs, os RHs, quando que eu vou receber meu benefício, né? E eles conseguem acompanhar esse status. E o cálculo não é simples, então, assim, ele realmente gera muita dúvida, né? Eu tô vendo aqui, Tina. Oi, Tina, tudo bem? Vi que foi você que fez a pergunta dos 4 mil. Que bom que você tá aqui com a gente. Outra pergunta, para os casos de suspensão do contrato de trabalho, os benefícios também seriam suspensos? VT, VR e assistência médica. Então, eu acho que a gente teria justificativa com relação a vale transporte e vale refeição para a suspensão do contrato de trabalho. Agora, se a gente for pensar, né, na assistência médica, principalmente considerando o momento que a gente está vivendo, a assistência médica pode dar margem para a discussão, até porque
a MP, ela fala em manutenção de benefícios, né? E aí os benefícios, a gente conseguiria e teria argumento para suspender esses outros benefícios de vale transporte e vale refeição, porque eles são utilizados ali na prática, no dia a dia do trabalho. Então, se o empregado não vai trabalhar, o vale transporte não se aplicaria, né? Ele não vai precisar se deslocar. Na verdade, até ao contrário, a gente tem que desestimular o deslocamento das pessoas. Então, exato. Então, não faria muito sentido. Agora, a assistência médica, essa sim, eu acho que é um ponto de interrogação bastante grande que pode dar margem para questionamento. Se a gente for fazer um paralelo com, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, isso é pacífico na Justiça do Trabalho, que o plano de benefício, né, de saúde, o plano médico, assistência médica, tem que ser mantido durante todo o período da aposentadoria por invalidez, ainda que o empregado fique aposentado por vários meses. Né? Então, por vários anos, inclusive, não só meses. Então, aqui, se a gente for fazer essa comparação, eu entendo que sim, que teria o plano de saúde teria que ser mantido. Eu acho mais complicado o cancelamento aí. Até porque o plano de benefício, né, esse plano de assistência médica, ele não é um plano que você consegue ir e voltar rapidamente. Né? Não é um plano que você consegue fazer isso de forma muito a pólice ela é suspende por né? Exato, você não consegue suspender por 2 semanas e depois deixar isso para restabelecer, né? Ou suspender por 3 meses e depois restabelecer, ou por 2 meses, que seria da suspensão do contrato de trabalho. Então, isso eu acho que gera, a não ser que você consiga alguma negociação muito específica com os empregados, desculpa, a empresa, mas ainda assim eu acho que dá margem para bastante questionamento. A assistência médica eu não mexeria. O próprio vale-refeição, né? Se você for pensar na possibilidade de substituição por um vale-alimentação, a Justiça do Trabalho, considerando o caráter super protecionista, pode questionar, inclusive, essa supressão do vale-refeição, né? Durante esse período de pandemia, sendo que tem alguns estabelecimentos que aceitam o vale-refeição, enfim. Embora exista a justificativa para suprimir nesse período, existe o risco aí de questionamento. Exato. Quer ir para a próxima pergunta? Do Edson Avelar. Existe o risco de eventual declaração da inconstitucionalidade da MP, em especial o aspecto sobre os acordos individuais ser modulada para alcançar todos os celebrados neste período e isto gerar um passivo para as empresas? Existe a possibilidade, né? Infelizmente. Isso está em linha com aquilo que a gente tinha falado mais no começo, que é a insegurança jurídica, né? A famosa insegurança jurídica do Brasil. Infelizmente, é algo que a gente vive, que a gente convive. Então, a gente sempre fica aí à mercê da validação da lei pelo judiciário. Né? Então, a gente tem uma lei, aqui no caso uma medida provisória, que traz uma medida de caráter imediato, de aplicação imediata, emergencial, diante, né, de toda a situação que nós estamos vivendo, e ainda assim, com uma chance dela ser invalidada lá na frente. Então, na medida do possível, a gente tem recomendado que se faça, sim, um acordo coletivo com o sindicato da categoria. Agora, é sempre importante olhar, como a Flávia mencionou, o sindicato ao qual a empresa, né, faz parte, porque muitos deles já estão se antecipando aí. O Sindicato dos Comerciários é um exemplo, né? Como justamente por ser uma das atividades que foi mais afetada, então o Sindicato dos Comerciários, ele já fez um aditivo à convenção coletiva em caráter emergencial, onde ele já valida os acordos individuais. Então, é o próprio documento coletivo validando o acordo individual que vai ser feito e validando, e consequentemente, o teor da MP. Então, acho que sim, nesse caso, a gente teria essa validade, seria mais difícil ela de ser questionado. Agora, num caso em que parte-se direto para um acordo individual, sem consultar e sem ter nada com relação ao sindicato, e principalmente para aquele público que não está coberto por um acordo individual nem pela própria MP, aí sim teria um risco maior, né? Um risco bem mais latente. E, obviamente, se você, empresa, né, vai tentar negociar um acordo aí para a redução, para aquela população que ganha entre 3.135 e 12.200,
Vale aproveitar que você já está entrando em contato com o sindicato para negociar para essa população, para colocar todo mundo na negociação, inclusive aqueles empregados que ganhem menos de 3.135, tá? É importante porque dá maior segurança mesmo. Senão, no futuro, obviamente que a gente sempre vai ter a MP, né? Para argumentar que a decisão foi tomada com base na MP, mas, novamente, vamos depender aí da jurisprudência. E aí, acho que isso complementa aqui a pergunta, né, que foi feita, a próxima pergunta, que é em relação ao acordo individual, como ficou a informação com o sindicato após os últimos direcionamentos do STF? É justamente isso, a gente ainda não tem uma validação, né? Então, foi uma liminar do Lewandowski, então ainda é em caráter liminar, ainda não é em caráter definitivo, né? Ela então, os efeitos ainda podem ser modulados, mas aí a gente recomenda que se faça um acordo coletivo se você não tiver já um direcionamento. Agora, obviamente, você também não vai, e aí vem uma outra situação. Se você tem uma situação de urgência, né? Você já está com uma atividade parada há quase um mês ou há várias semanas, não consegue, você precisa tomar uma atitude. O sindicato não responde, parte para a negociação do acordo e segue a linha do Lewandowski, que é comunica, informa a existência dos acordos e verifica se o sindicato vai se manifestar ou não. Então, pelo menos esse direcionamento eu observaria. Faz o acordo individual, aplica aquilo na prática a partir do momento da assinatura do acordo, informa o sindicato e aguarda ali um posicionamento do sindicato. O risco, volto, é na questão do sindicato se negar e falar, ou simplesmente não ratificar e falar que não concorda com os acordos e não querer partir para uma negociação específica. Aí fica mais difícil, aí realmente a gente fica com uma situação mais aberta aí e de maior insegurança. Exato, e a forma de comunicação desses acordos individuais com os sindicatos depende de cada um dos sindicatos, pelo que a gente tem visto aí nas nossas análises. Tem sindicato, como eu disse lá atrás, tem sindicatos que eles pedem todos os acordos individuais, né, assinados ou como de acordo do empregado, enfim, ou como fez o Sindicato dos Comerciários, eles pedem que as empresas enviem para um endereço de e-mail que eles disponibilizaram, uma planilha informando todos os acordos feitos, como que foi feito, nome do empregado, CPF, RG, enfim, o sindicato tem dado aí as diretrizes de como essa informação, essa comunicação deve ser feita. Mais uma pergunta. Para efeito de contagem de tempo para aposentadoria, qual a interpretação de vocês, considerando que o artigo 9º da MP estabelece que o valor do benefício não integrará a base de cálculo do trabalhador? Excelente pergunta. Que, de fato, né, aqui a gente tem margem para interpretações. Primeiro ponto, se a gente estiver falando de suspensão do contrato, ele não conta para fins de aposentadoria, não é considerado tempo, né, de serviço. E não vai ser contado. Então, tanto que ele até traz a possibilidade do empregado fazer o recolhimento como facultativo, né, para poder para não perder esse período na contagem do tempo de aposentadoria. Então, se na suspensão de contrato, isso não tenho dúvida, o tempo de serviço não vai ser considerado. E aí não tem recolhimento, não tem contribuição, não tem nada. Agora, na redução de salário, né, de jornada e salário, é tempo de serviço, então existe ali, o benefício não vai ser considerado, então o benefício pago pelo governo não vai ser considerado, mas o salário que o empregado vai receber, reduzido, vai ser entendido como salário e tempo de serviço. Então, só que sim, com uma base menor, né? Então a base vai ser menor para fins de cálculo da aposentadoria lá na frente, considerando esses meses, 3 meses aí de redução salarial. Tá? E aí, outra pergunta. Informada. Pode falar. É informado pela empresa a redução de carga horária será automática a inscrição do benefício? Não. O empregador tem que fazer, né, tem que prestar essa informação e daí, obviamente, acaba fazendo a inscrição dos empregados que foram afetados nesse sistema empregador web, tá? E a partir da inscrição e da validação pelo sistema é que o empregado passa a fazer jus a esse benefício emergencial. Exato. Então, assim, ele não ele é em tese uma inscrição automática, mas não é que você precisa fazer toda essa aplicação e aí sim o empregado vai poder se valer. Agora, pelo que eu entendo, parece que tem que ter uma validação disso.
né? Então, pelo governo. Então, aí, por isso que não seria automático. E o próprio layout do sistema empregador web, ele permite que você envie um arquivo grande, tá? Então, você não teria que enviar empregado por empregado o que você fez, qual o percentual de redução. O sistema que o governo disponibilizou permite que você mande arquivos grandes, tá? Então, isso facilita a vida aí dos empregadores que têm um quadro de empregados aí bem grande. Mas a informação é individualizada, tá? Para cada um, a informação é individualizada. Exato. Até porque, como a gente falou mais no começo, você pode sim reduzir percentuais diferentes ou suspender uma parte e reduzir para outra parte, enfim. Então, por isso, a necessidade de ter a informação individualizada por empregado. A próxima pergunta é: a MP fala de ajuda compensatória pelas empresas em um percentual do salário. Se refere ao salário base? Boa pergunta. Eu entendo que sim, que seria o salário nominal do empregado. A gente não está falando de salário com os adicionais, frequentes, nem nada. A gente está falando de salário base do empregado. A grande discussão aqui é quando o empregado tem remuneração variável, né? Então, se ele é remuneração baseada em produtividade, ou se é remuneração baseada em comissões, por exemplo, aí começa a gerar mais questionamento. E se ele tem um fixo baixinho e a grande parte em remuneração variável, aí começa a dar margem aí também para mais discussão em relação a isso, de qual seria a base do salário que deveria ser considerado. Tá? Então, dá margem para interpretação dúbia ali, porque a MP realmente não é muito clara nesse ponto. Mas, via de regra, seria salário nominal, né? Então, o salário base é nominal. Dia 16 haverá definição sobre essa liminar, certo? Certo. Então, a ação, supostamente, se nada mudar, né? Se eles não mudarem a data da votação aí dessa ação direta de inconstitucionalidade, é dia 16 que está agendada a votação, o plenário, né? E aí sim a gente vai ter um pouco mais de segurança para que caminho ir. Existe muita discussão com relação a isso, e existe, inclusive, bastante especulação de que os outros ministros não concordam com Lewandowski, que então existe uma chance, sim, de ser alterado aí esse posicionamento e validada o acordo individual, né, de uma forma mais direta, sem essa necessidade de ratificação pelo sindicato, enfim, né? Então a gente tem aí um pouco um pouco mais de assim, esperança, vamos dizer, um pouco mais de esperança para que as coisas se tornem um pouco mais seguras. Exato, e que para que não seja mais uma decisão aí que gere interpretações para todos os lados, né, Dani? Exato, exato. Que é o que acontece, né? Que é o que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver aí realmente essas interpretações para todos os lados. Um grande ponto, talvez, que também a gente não mencionou aqui ainda, e que também eu já tive questionamentos de alguns clientes, é com relação à estabilidade dos empregados, né? Então, se a gente tem a estabilidade de empregados, considerando aí na suspensão 60 dias mais 60, né? No máximo, se você suspender por 30, aí são 30 mais 30, né? Depois que restabelece o contrato, mais 30 dias. Então, é sempre por período igual ao período da redução ou da suspensão. Agora, se mesmo assim, né, a situação, vamos pensar num cenário que ninguém quer que aconteça, mas num cenário drástico em que, de fato, suspende-se aí o contrato ou reduz-se os salários e, mesmo assim, mantém-se o isolamento social, as empresas continuam sem ter atividade, continuam sem vender, continuam fechadas, enfim, né, continua aí com uma crise, e aí, se a gente for olhar as projeções, né, o PIB aí com uma queda de 5% no PIB, então, algo que realmente vai gerar aí uma recessão, não só no Brasil, mas mundial. Então, a preocupação é, se a gente seguir por esse caminho, como que eu faço? Eu não vou conseguir sobreviver, né? A empresa não vai conseguir sobreviver e eu vou precisar mandar embora empregados, porque eu não vou conseguir manter o meu quadro integral, e aí eu vou ter que sim, mesmo depois de ter reduzido o salário, mesmo depois de ter suspendido aí os contratos, eu vou ter que reduzir e vou ter que mandar embora pessoas. Nessa situação, a própria MP ela já traz uma regra com relação aí ao pagamento dessas verbas rescisórias, que é metade do valor que seria devido ao empregado durante o período da estabilidade. E aí vem a discussão, qual que é esse valor? Né? Então, se a gente for uma interpretação bem literal, o valor que seria devido durante
a vigência, durante a redução do contrato, então seria o valor seria 50% do valor do salário reduzido, e depois 50% do salário integral restabelecido. Né? Então, seria juntar esses dois valores, e esse seria o valor de indenização a que o empregado faria jus numa hipótese de rescisão contratual. Esse é um ponto aí que também já tem gerado discussão. Questionamento. Quer ver a próxima, Flá? Tem mais pergunta? A suspensão reflete no pagamento dos avos de 13º? Acho que foi, na verdade, o que a gente discutiu um pouquinho antes. Acaba impactando no 13º, né, a depender aí da forma de pagamento desse empregado. Mas na questão da suspensão, eu entendi a pergunta. Eu acho que a pessoa está querendo entender, e aí, depois, se eu tiver interpretado errado, me corrija, por favor. Mas o que eu entendi é assim, sim, a suspensão, porque é suspensão do contrato. Então, a suspensão do contrato, ela não gera nenhum efeito. Ela não é contagem de tempo de serviço, não é contagem de férias, não vai ter contagem de avos de férias, não vai ter contagem de avos de 13º. Então, sim, lá na frente, vai ter um impacto no valor que vai ser pago de 13º. Então, a suspensão, ela acaba reduzindo o valor dos avos que o empregado vai ter direito de receber lá em dezembro, né, em novembro e dezembro. Agora, diferente da redução salarial, porque a redução salarial, né, redução de jornada e salário, existe a prestação de serviço, existe contagem de tempo de serviço, existe contagem de férias, 13º, então tudo isso vai sendo computado. A única diferença é se lá na frente vai ter salário reduzido ou não, e aí sim o impacto lá na frente. Então essa é a diferença. Então quando a gente fala em suspensão de contrato, de fato, ele afeta a quantidade de avos que vão ser pagos lá na frente. Que aí a gente está falando de uma não contagem de tempo de serviço. Exato. Então, consequentemente, não se considera para fins de pagamento de 13º. Então, haverá um pagamento proporcional ali, desconsiderando esses meses de suspensão contratual. Mais uma pergunta do Sérgio, vamos ver. Vocês entendem que, caso o contrato de trabalho do empregado seja suspenso nos termos do artigo 8º da MP, o empregador requisitá-lo, ainda que para uma situação de emergência, estaria o empregador sujeito a todas as penalidades previstas em lei? Não sei se eu entendi a pergunta. Vocês entendem que, caso seja suspenso os termos do artigo 8º, o empregador requisitá-lo, ainda que para uma situação de emergência? Eu não entendi, Sérgio, a sua pergunta. Se você... eu não entendi, porque, de fato, a empresa pode suspender, né? E se ela adotar os termos que estão previstos Opa, peraí, saiu daqui. Se ela adotar aqui o que está previsto no artigo 8º da MP, em tese, ela está seguindo. Então, eu não vejo que penalidades que seriam aplicáveis. Porque, de fato, é uma possibilidade, isso está previsto. Então, eu não vejo problema. Na questão na próxima questão, falando de pensão na antecipação de períodos aquisitivos de férias. Ótimo, a gente está indo para a MP 927. É melhor conceder férias coletivas ou férias individuais? Depende. Se você quer conceder, se você precisa conceder para todo mundo, né? Se você vai efetivamente ter suas atividades paralisadas, então as férias coletivas fazem mais sentido. Agora, eu tenho clientes que não adianta, assim, eu preciso paralisar, porque o volume de trabalho caiu para 20%. Né? Então, eu tenho, vamos supor, num departamento específico, eu tenho 10 pessoas, mas nesse período, 2 seriam mais que suficientes. Então, nesse caso, é melhor antecipar férias individuais, porque as férias coletivas não se aplicam. Né? A gente tem que lembrar do princípio também do que significa cada um. Né, férias individuais e férias coletivas. Férias coletivas é aplicável para todo um departamento da empresa, ou para toda a empresa, ou para vários departamentos da empresa. Na medida que você começa a ter pessoas trabalhando em cada um desses departamentos, você descaracteriza as férias coletivas. Então, é melhor que seja antecipação de férias individuais. Tem sindicatos que já publicaram aditivos às suas convenções e falam, né, trazem regras expressas sobre antecipação de férias. Principalmente para aqueles empregados que não têm ainda 1 ano de casa, tá? Que gera muito questionamento. E um desses sindicatos deu 2 possibilidades, nesses casos de empregados que não têm o período completo, 1 ano completo de casa. Ou você pode conceder férias individuais considerando o tempo de serviço dele. Então, se ele tem 10 meses, você faria aí uma proporcionalidade aos 30 dias, para chegar a um período que ele teria direito. Ou você, de fato, antecipa esses 30 dias de férias cheios e desconta lá na frente.
tá? Então, também é sempre importante checar os sites dos sindicatos para ver se tem alguma novidade. Exato, exato. Porque os sites, ou entrar em contato direto, né, com o Exato. sindicato também. Nessa hora que a gente está vivendo, né, nesse momento que a gente está vivendo, o sindicato tem sim que ser um parceiro. Óbvio, a gente sabe, existe muitas vezes restrição em ter que lidar com o sindicato, mas principalmente os grandes sindicatos que estão sofrendo, cuja atividade está, de fato, sofrendo muito, né? Atividade, por exemplo, hoteleira, turismo, a parte de restaurantes, comércio, enfim, todos esses sindicatos, eles estão percebendo que eles precisam se movimentar a favor. Então, existe sim uma certa colaboração, né, desses sindicatos em relação à situação. Existe um entendimento melhor até do que esperado. Óbvio, não vou excluir a situação de sindicatos específicos ou de atividades específicas, que aí a negociação ou o trato é muito mais complexo ou muito mais difícil, tá? Isso existe também. Isso, infelizmente, também existe. Mas, de um modo geral, existe um clima de colaboração. A gente, pelo menos, né, Flá, a gente tem sentido aí um clima de colaboração de um modo geral, tá? Até surpreende, né? Até Exato. surpreende. E tem alguns questionamentos também sobre a possibilidade de você, empregador, fazer um mix de MP 927 e 936. Enquanto eu não tenho ainda uma validação do meu RH, do pessoal aqui, quanto à implementação de suspensão de contrato ou redução de jornada, posso aplicar 927 e colocar os empregados em férias? Né, Dani? A gente tem visto bastante esse cenário aí em que há um mix entre 927 e 936 e não tem nenhuma restrição quanto à aplicabilidade aí de regra de antecipação de férias e depois você suspender ou reduzir a jornada. Exato. Na verdade, até o contrário, né? E a nossa interpretação é de que realmente elas se complementam. Né? Então, elas vieram para se complementar. Então, você tem a 927 com medidas mais emergenciais, né, e de menor duração, né, porque férias, é o banco de horas que você vai, né, aplicar, enfim, então você tem alternativas de aplicação mais imediata e de menor duração. E aí, com a 936, complementou-se com a possibilidade de redução salarial ou suspensão. O Sérgio, eu estou vendo aqui, ele esclareceu a dúvida dele, agora eu entendi. A pergunta dele é, se o empregado, como a MP fala, que o empregado que tiver o contrato suspenso, ele não pode trabalhar em sistema de home office, teletrabalho, porque descaracteriza a suspensão. Sim. Gente, isso é muito importante. Suspensão do contrato é suspensão do contrato. Não existe trabalho. Né? Não existe obrigação nem dever de nenhum dos lados. Então, óbvio, o dever ali continua em relação, se tiver que pagar ajuda compensatória, né, entra nessa questão, e os benefícios que vão ser mantidos. Mas, tirando isso, não existe trabalho. Então, o empregado não pode ser requisitado para exercer nenhuma atividade durante a suspensão do contrato. Isso é regra, isso tem que estar muito claro para o empregador e para o empregado que o trabalho não tem que existir. Se o empregado trabalhar, periga invalidar toda a suspensão do contrato para esse empregado ou, eventualmente, né, dependendo da situação, para um grupo de empregados que estiverem ali afetados. Tá? Então, e aí isso é uma realmente avalanche, né? Nesse caso, é uma avalanche. Não é só questionamento do empregado, mas já imaginamos o Ministério Público do Trabalho. E esse é um ponto que esse é um ponto até que é bom a gente pontuar aqui e falar um pouco da experiência que a gente está vivendo com os nossos clientes, com alguns dos nossos clientes, que a gente tem negociado com, né, já acordos, e antes mesmo até de vir a MP 936, justamente em razão da pressa e da necessidade, né, não da pressa pura e simples, mas sim da necessidade de aplicar e de tomar uma atitude de forma rápida, já começou-se a negociar acordos aí de redução salarial, enfim. E a gente tem um cliente específico que começou a negociar uma redução salarial, e aí, dentro das regras que antes existiam, esquecendo a MP 936, porque ela ainda não existia, e aí, nesse meio tempo dessa negociação, veio a MP 936, e os empregados fizeram denúncia para o Ministério Público do Trabalho, e o próprio Ministério Público do Trabalho já instaurou um procedimento e já determinou a adaptação para a medida provisória 936. Ou seja, um cuidado aí para quem firmou um acordo, ainda que seja coletivo, com o sindicato, sem observar as regras da 936, é muito importante fazer uma adaptação, porque no entendimento do Ministério Público do Trabalho, o empregado perde o direito, se o acordo não tiver em conformidade com as regras da MP, ele deixa de ter direito de receber o benefício da
do governo, né, o benefício emergencial do governo, e aí é prejudicial para o empregado, e aí entra-se numa discussão e eventualmente até uma invalidação do acordo. Então, um cuidado bastante grande aí em relação a isso. Aqui a Ana Paula perguntou, se o empregado tem contrato suspenso, recebe 30% do salário da empresa, pelo fato de ter receita bruta acima de 4.800.000, o mesmo ainda receberá o valor integral do benefício do governo? Ele recebe, não, ele vai receber 70%. Ele vai receber 70% do governo, tá? 70% do valor do seguro-desemprego que ele faria jus, né? Então... E o cálculo do seguro-desemprego para esse benefício emergencial do governo segue o mesmo critério do cálculo do seguro-desemprego caso esse empregado fosse dispensado pela empresa lá na frente, tá? E algo que é importante destacar para os empregados é que, caso ele seja mandado embora lá no futuro, não vai ter nenhum impacto ele ter recebido agora esse benefício emergencial. Ele vai receber o seguro-desemprego normal lá na frente, tá? Porque tem muita insegurança também por parte dos empregados, né? Do tipo, estou recebendo esse benefício emergencial com base no seguro-desemprego e eu vou ficar desfalcado lá na frente se um dia eu for dispensado pela empresa. Não, é algo que a gente tem que passar também para os empregados para dar uma certa tranquilidade. Exato. Vimos de um período de redução da interação e negociação com os sindicatos. E recém nos deparamos com essa necessidade. É verdade. A gente tem uma situação, e aí vem a grande polêmica, né? Que é em relação a essa ação a essa decisão do Lewandowski, né? Porque a gente veio com uma reforma trabalhista que trouxe, isso realmente é um fato muito importante, onde trouxe uma flexibilização maior, né, no trato, né, no direito do trabalho como um todo, na relação de trabalho como um todo, diminuiu-se em razão ali da flexibilização, né, e da extinção das contribuições ali sindicais, uma redução no relacionamento com o sindicato, né, a flexibilidade de você ter várias atividades que podem passar, né, vários aspectos que podem ser tratados de forma direta com o empregado, como, por exemplo, o banco de horas, né, esse é um exemplo. E agora a gente passa a ter que tratar e voltar a tratar diretamente com o sindicato. Então, esse realmente é um ponto, mas que a gente volta também um pouco para a Constituição Federal. Tem esse viés, né? Então, a Constituição Federal, ela traz isso, mas ela traz isso como uma faculdade. Então, acho que a gente vai passar por um caminho ainda de muita turbulência, porque a própria flexibilização recente da reforma trabalhista de 3 anos atrás, né? Nem 3 anos atrás, ela já era bastante questionada, ela já trazia ali, né, ela ainda não foi totalmente aceita e incorporada pelos tribunais trabalhistas. Então, e agora, com essa questão e com toda essa pandemia que a gente está vivendo, eu acho que isso também acaba sendo um outro ponto aí de bastante discussão. Concordo que, de fato, a gente estava tentando se livrar, né, dessa negociação, tentando se minimizar ali a interação com o sindicato, e agora, de repente, né, volta com tudo num momento em que a gente mais precisa, né, num momento em que a empresa realmente precisa tentar sobreviver a toda essa crise que a gente está vivendo de saúde pública e econômica, né. Quer ler a próxima, Flá? Na área financeira das empresas, principalmente nos fechamentos mensais, os funcionários trabalham em regime de horas extras. Como fica a situação em relação à redução da jornada? Se eles continuam a receber, né, receberá horas extras ou será adicionado ao banco de horas? Aí é a questão da incompatibilidade da redução da jornada de trabalho com horas extraordinárias. O cuidado muito grande em relação a isso. Exato. Né? Então, assim, se você... Para não descaracterizar, né, Dani? Para não descaracterizar, exatamente. Então, assim, o risco de você reduzir jornada e salário, né? Então, vamos supor, eu vou reduzir em 50%, porque eu entendo que minha demanda reduziu em 50%. Então, eu vou reduzir para 50% a jornada e o salário dos empregados. Só que aí, na verdade, a minha demanda só reduziu 20%. Então, os empregados vão fazer hora extra para chegar nos 70% que eu precisaria, né, nos 80%, enfim, de trabalho que eu precisaria. E aí você começa a descaracterizar. Então, você não reduziu o que você precisava, e aí o empregado está sendo prejudicado porque ele está tendo salário reduzido. Por mais que você pague hora extra, isso começa a se tornar incompatível, né? Se o intuito é reduzir a jornada e o salário para diminuir custo e para se adequar a uma demanda que caiu, na medida em que você começa, e talvez isso seja um ponto que é um ponto bom de questionamento, quando a gente faz projeções para frente. A gente está vivendo um momento que ninguém sabe o que acontece amanhã, né? A situação muda a cada minuto,
né? A cada minuto a gente tem decisões diferentes, a gente tem situações diferentes. Então, ninguém sabe se em maio a gente vai estar já numa situação ok, o isolamento prestes a acabar ou já terminado, ou se a gente vai ter uma continuidade do isolamento. Eu também entendo a dificuldade de se fazer projeções aí com relação às demandas futuras. Então, eventualmente, se tiver uma necessidade de retomada de atividade, eu renegociaria com o sindicato ou com os empregados para retomar uma parte do salário e não aplicar isso como hora extra e jogar em banco de horas, porque a chance de invalidade eu acho que é maior. Né? Não que você tenha isso de forma muito clara na MP, não tem, isso não é tratado de forma direta, mas se a gente for pensar no racional, isso pode levar a uma invalidade, sim. Acho que a gente pulou uma pergunta. Pode falar. Não, na verdade, até sobre isso que a gente estava falando, dessa questão de horas extras, de ser incompatível, né, a redução de jornada com horas extras, tem até uma última pergunta aqui que eu acho que a gente pode dar gancho, aproveitar esse gancho aqui, né, que fala assim, redução de 8 para 4 horas diárias, mas se um dia ele ficar 6 horas, são devidas 2 horas extras? Né, entra muito nessa discussão aí do risco de descaracterização da redução efetuada. Eu acho que nesse período o controle em cima dos empregados, da jornada dos empregados, e aí vem a dificuldade, já tem empregado que está em home office, como é que eu controlo isso? Como que eu não controlo? Então, assim, por isso, às vezes, e aí a gente volta lá para o comecinho da discussão, às vezes é até mais fácil você estabelecer isso em dias, né? Trabalha-se alguns dias da semana, ou semana sim, semana não, do que, eventualmente, reduzir a hora efetiva de trabalho. Mas tem operação que não tem como, tem operação que é demanda, que a pessoa precisa estar lá na linha de produção, né? Nessa situação, efetivamente, a gente recomenda que se evite. Pode ter um caso ou outro, se a gente conseguir comprovar que foi muito excepcional, que foi um dia, que foi um empregado, que foi uma situação específica, eu acho que eventualmente a gente conseguiria até tentar argumentar. Mas se isso se torna algo corriqueiro ou recorrente, ou para todo um grupo de pessoas, aí você começa a enfraquecer, né? Então a gente sempre vem aí com a linha de argumentação. Tem uma pergunta que eu acho que era a continuidade aqui da questão do sindicato, que a gente pulou, mas considera que tem uma prontidão, pode resgatar a discussão de contribuições sindicais e assistenciais? Com certeza. Com certeza. Com certeza, é algo que se está vivendo, aí depende muito do sindicato, mas assim, prontidão não necessariamente. Eu já tive situações em que eu quero tentar negociar o acordo, e o sindicato fala, eu tentei marcar um call, videoconferência, enfim, e eles falaram, não, a gente está com o staff reduzido, eu só atendo por e-mail. Então, assim, a gente tem que mandar um e-mail e ficar esperando o e-mail ser respondido, e sabe Deus quando ou como, e como é que a gente vai negociar por e-mail. Então, muitas vezes você precisa, né, interagir, ter algo assim mais prático e não consegue. Então, existe sim uma dificuldade aí nessa negociação também. Então, apesar da gente ter tido sorte e as interações que a gente teve com os sindicatos terem sido boas, também existe esse outro lado e também existem outros sindicatos que dificultam mais e vão querer exigir contribuições sindicais, taxa de negociação, enfim, isso vai ser retomado, isso com certeza nesse momento também vai ser retomado. Até porque os próprios sindicatos, desculpa falar, até porque os próprios sindicatos também estão sentindo na pele, né? Então, quando aqueles sindicatos que têm as contribuições associativas mensais, eles também estão perdendo, porque o empregado perde salário, então também diminui ali o valor da contribuição dele, ou deixa-se de ter. Então, isso também, e aí o sindicato pode vir querer exigir aí alguma compensação ali, né? Pode querer tentar colocar e cobrar alguma taxa ali como contrapartida. Exato. Em alguns casos, inclusive, vale a pena recorrer primeiramente ao sindicato patronal, porque muitas vezes eles antecipam algumas negociações que já estão em curso com o sindicato dos empregados. A gente teve aí esse tipo de experiência, né, em que fizemos um contato prévio com o patronal e seguramos uma negociação de acordo coletivo, porque já havia uma negociação em curso entre sindicato patronal e sindicato dos empregados, e houve um aditivo super bom à convenção coletiva, dando validade aos acordos individuais. Então, às vezes, né, tentar uma conversa prévia com o patronal facilite um pouquinho esse período aí tão turbulento para a gente. Exato. Uma outra pergunta aqui, na antecipação de período aquisitivo de férias individuais, deve ser celebrado acordo individual, conforme diz a MP, ou somente o aviso de férias seria suficiente?
Eu entendo que só o aviso de férias, você não precisa fazer um acordo específico para isso. Né? Eu acho que você fazer um aviso, um comunicado para o empregado falando dessa antecipação, eu acho que já seria, né, fazendo esse aviso de férias, não precisa ser um acordo específico. A MP não traz essa exigência, não, de formalização, até porque é justamente a dificuldade da formalização. Né? Então, se o intuito é você acelerar, né, ter mais celeridade aí na implementação dessas medidas, na medida que você precisa começar a ter muita burocracia e formalidades nesse sentido, acaba se perdendo um pouco a viabilidade, até porque você não pode ficar pedindo para empregado se deslocar para ir para a empresa só para assinar um documento. Então, eventualmente, um aviso de férias ali já ajudaria e já, né, seria suficiente para suplantar essa situação. Tem uma ponderação aqui, Dani, sobre o que está acontecendo muito esse tipo de situação, contratos suspensos e trabalho via home office. Esse é um cuidado, porque a gente não pode, aí vem um ponto muito importante, né? O empregado que está em home office são duas coisas muito diferentes. Trabalho em home office, teletrabalho, trabalho em home office e suspensão de contrato. Então, trabalho em home office é trabalho. A única diferença é que ele não está indo para a empresa, ele está trabalhando de casa. Então, um cuidado muito importante do empregador em relação ao empregado de que, olha, você está trabalhando, mas também tem que tomar um cuidado de que o fato do empregado estar em home office não significa que ele está 24 horas por dia à disposição, porque ele está em casa e ele pode me atender a qualquer momento. Não, então, assim, um cuidado com relação a isso, por mais que você não esteja, né, por mais que no home office o empregado esteja dispensado do controle de jornada de trabalho, esse cuidado em relação a quem está efetivamente trabalhando em home office sem suspensão de contrato, observar e tomar um cuidado para também não ficar achando que você pode ligar 3 horas da manhã para o empregado e ele tem que te atender e ele trabalhar. Então, assim, esse cuidado, a não ser que seja algo que já estivesse pré-ajustado, pré-combinado, enfim. Olha, essa madrugada vai ter uma situação aqui na empresa que a gente precisa que fique de prontidão. Aí uma outra situação. Mas, via de regra, não. Então, cuidado em se ater ali a quantidade de horas do home office, né? Enfim, não que você vai ter uma quantidade de horas específica, até porque também existe uma dificuldade, o empregado está com a família, ele vai ter que fazer, né, na situação vai ter que cuidar do filho, o filho vai atrapalhar, ele tem que colocar o filho para estudar, porque ele está tendo a aula online, então ele também existe um monitoramento que ele não vai conseguir ficar ali, né, como ele fica na empresa, as horas, 8 horas certinho ali, direto, né, prestando atenção ou trabalhando. Mas um cuidado para que, do empregado não se dispersar demais e tomar esse cuidado de estar à disposição ali, né, e cumprir com as tarefas que lhe são passadas. E aí um ponto importante, eu acho que a aplicação e a determinação de cumprimento de tarefas é melhor do que simplesmente, né, o estabelecer horário de trabalho, né? Então, estabelecimento de tarefas que precisam ser realizadas, obviamente, com ponderação, com bom senso, que não adianta você achar que uma pessoa que precisa conseguir fazer uma tarefa que demoraria 3 dias, ela vai fazer em 3 horas, né? Ou vai fazer num dia só, porque ela está em casa e não está sendo interrompida. Então, esse cuidado é bastante importante. Agora, suspensão de contrato é suspensão de contrato. O empregado não está trabalhando, ele pode dormir e ficar no Netflix o dia inteiro, que não tem problema, é para ele fazer isso, porque a suspensão do contrato não é para ele trabalhar. Então, essa situação tem que tomar um cuidado muito forte. Suspender o contrato, o empregado não vai trabalhar. Por isso, na hora de definir se você vai aplicar uma redução de salário ou uma suspensão do contrato, pensa muito bem se aquela atividade cabe mesmo uma suspensão. Porque, às vezes, como reduz o volume de trabalho, a gente tem uma tendência de pensar, não, vou suspender o contrato, é mais fácil, é mais simples, né, eu pago lá ajuda compensatória, não tem encargos. Só que, ao implementar uma suspensão do contrato, significa 0 trabalho. Se você implementar isso para uma pessoa que você sabe que eventualmente ainda vai precisar trabalhar, ainda vai precisar prestar um serviço, vai ter que responder e-mail, vai ter que, enfim, participar de conferência telefônica ou videoconferência, aí não dá. Aí tem que pensar em redução da jornada e do salário. Então, esse cuidado é muito importante. Isso vai dar margem, e com certeza, e aqui pensando já na retomada das atividades, quando a gente estiver lá na frente, né, com tudo normalizado, com certeza, a retomada da atividade, esse vai ser um ponto de muita fiscalização, na minha opinião. Né? Isso é uma opinião minha, mas imagino eu que o próprio Ministério do Trabalho, antigo, desculpa, não é mais Ministério, Secretaria do Trabalho, vai focar as suas fiscalizações nesse ponto. Né? Então, vai direcionar aí essa fiscalização para verificar se o empregado que estava com o contrato suspenso, de fato, ficou com o contrato suspenso. Se o empregado que teve redução de salário e jornada, teve, de fato, redução de jornada. Porque, às vezes, você só
alega que vai, né, se a empresa só alegar que vai reduzir jornada, mas na prática não reduzir a jornada e só reduzir o salário, isso pode ser invalidado também, e ter que pagar a diferença. Então, um cuidado muito grande aí em relação a isso. Tem até empresa, né, que questiona sobre a possibilidade de efetuar um controle de jornada em quem está em home office, porque a pessoa, o empregado, enfim, ele já tinha a jornada controlada via sistema login logout. Exato. Aí não adianta querer mudar o sistema. Exato. Né? Então, se você tem esse meio para controle de jornada, mesmo que o empregado esteja na casa dele, né, assim que ele ligar o computador, ele vai ter que fazer o login, e quando ele desligar, vai ter o logout. Né? Tem muito esse questionamento também. Você pode adotar. As pessoas acabam confundindo, né, o conceito aí de home office e teletrabalho, daí acaba entrando naquela exceção do artigo 62, inciso 3 da CLT, em que fala que, né, no teletrabalho não tem controle de jornada. Mas estamos passando por uma situação aí muito específica, em que tem empresas que efetivamente controlam mesmo a pessoa estando em casa, né? Que mais? A gente tem mais perguntas aqui, Flá? Tem aqui, no caso de suspensão, onde o auxílio da empresa seria de 30%, o seguro-desemprego seria de 70%. Se a empresa optar no auxílio de 40%, o seguro-desemprego seria de 60%? Então, não, em princípio não. A princípio, se você... E aí vem um ponto, né? Você vai pagar uma ajuda compensatória de 30% e o empregado vai receber lá os 70%. Em tese, e esse é um ponto de bastante dúvida, porque a MP não deixa claro, a empresa pode estabelecer o valor da ajuda compensatória. Só que quando a gente fala em suspensão do contrato, ela fala em 30%. Então, se a empresa decidir pagar um valor maior, eu imagino que ela vai assumir esse pagamento integralmente e o benefício do empregado ali vai ser mantido de forma integral. Mas a gente não consegue confirmar isso, porque a parte operacional disso ainda não está clara. Né? Então, se você tem essas quebras de ajuda compensatória, né, e isso, inclusive, para quem tem a redução salarial, também já tivemos discussão de eu posso pagar uma ajuda compensatória para o empregado que eu estou reduzindo o salário, então eu vou reduzir em 70% a jornada e em 70% o salário. Mas aí eu quero dar uma ajuda compensatória para ajudar o empregado para poder continuar, porque 70% é uma redução muito drástica, né? E aí, principalmente para aqueles que vão ficar numa faixa salarial em que o benefício do governo não vai complementar a renda, né, do empregado, às vezes vai ficar abaixo até dos 50% do salário dele. Posso dar uma ajuda compensatória? A princípio, sim, do ponto de vista jurídico, sim, mas a gente sempre tem aí um risco de questionamento em relação a isso. E com relação ao benefício do governo, a princípio é 30% de ajuda compensatória, 70% de benefício do governo. Sem ajuda compensatória, 100% de ajuda do governo, né, do seguro-desemprego. Então, não existiria aí essa quebra de percentuais, tá? A princípio, ainda, né, dando continuidade, em caso aí de um pagamento de uma ajuda complementar, uma ajuda compensatória complementar, tem até uma questão de lançamento dessa ajuda no próprio sistema e-social, né? Se não vai dar aí uma inconsistência com os 30% que a empresa já tem que pagar com base na MP, que já tem, aliás, já tem uma rubrica específica para isso no sistema e-social. Mas e se a empresa quiser complementar esse valor, quiser dar uma ajuda compensatória extra, né? Dar um plus a esses 30%. Então, tem essa questão de operacionalização ainda tá bem nebulosa, porque não é só o layout do sistema empregador web, mas tem essa questão de lançamento no próprio sistema social. Como que ficaria? Né? Porque tem uma rubrica da 936, mas é específica para os 30%. E eventual complementação, como que o empregador lançaria? Existe aí questionamentos para isso, tá? Então, isso realmente a parte procedimental e operacional ainda está gerando bastante dúvida, ainda está gerando bastante questionamento. Tô vendo aqui, acho que é só mais um agradecimento, obrigada, mas a pessoa não colocou o nome. Agradecendo a iniciativa do Stock Forbes, a gente que agradece a participação de vocês. Eu não sei se alguém tiver mais uma pergunta, senão a gente já vai ter que encerrar aqui, já pelo tempo, já está ultrapassando aí até o tempo que a gente tinha previsto inicialmente. Fico feliz. Né, essas medidas provisórias, na verdade, né, e toda essa situação que a gente está vivendo, ela gera muita dúvida, ela gera muito questionamento.
Vocês têm os nossos contatos também, se vocês precisarem, quiserem entrar em contato, a gente está à disposição. Estamos trabalhando home office, mas está todo mundo aqui full time. O time todo, o time trabalhista todo, trabalhando aqui bastante, a gente está à disposição. Conta com a gente tem aí conseguido algumas coisas bastante legais aí para os nossos clientes, né, para conseguir suspender ou reduzir salário, enfim, tem conseguido fazer algumas negociações que tem ficado demais, tem ficado bem legais. Então, enfim, conta com a gente. Quaisquer dúvidas, assim, entre em contato e a gente tá. Bom, vamos ver se a gente faz mais vezes isso, né? Eu acho que é bastante interessante também. A gente vai ter. A gente vai ter. Sabe quando vai sair nova medida, né? Não, isso é verdade. Medidas provisórias novas podem aparecer a qualquer momento, né? Então, esse é um ponto. Mas a gente vai ter também sobre outros temas, tá? Então, quem quiser ficar atento aí, eu sei que vai ter de outras áreas também, vão fazer da parte tributária, de contratual, enfim. Então, quem tiver interesse também se inscreve lá, tá bom? Obrigada, pessoal, pela participação. Muito obrigada por todos, pelo tempo de vocês.